simples, né? É a tradução nova, né? Essa aqui, a nossa, é muito antiga. E essa minha mistura tem tudo aqui embaixo, cara. Precisa. Vamos voltar então. Dúvidas aqui. Interessante. Vamos voltando então, pessoal. Programa Temos Tempo no ar. Vamos juntos até o meio-dia. Agora a gente recebeu a ilustre presença do irmão José, né? Seja bem-vindo, irmão José. Se apresenta aí para nossa audiência. Prazer estar com você de novo aí. É uma satisfação enorme estar com você nessa manhã. Crendo que Deus sempre tem um propósito, né? Então, estar aqui de novo mais uma vez para estudar, aprender algo de Deus. Eu creio que Deus vai nos revelar algo, né, grandioso nessa manhã. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, minha presença aqui com vocês, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder participar desse programa, Viana. Aqui é só os de casa, né? Tu já veio, acho que umas 2 ou 3 vezes, o Sadi já veio também, então... Que na verdade precisa das forças universitárias, né? É mais estudado, né? Eu acredito sim, não que está aqui na minha frente, né? Eu considero o José bem experiente, bem dedicado a estudo da palavra. E a gente aprende muito assim com ele traz algo mais profundo, né? Que é aquilo que a palavra nos ensina. E Deus usa muito a vida dele, como tem usado aí na nossa edificação aí também. Na semana passada teve aqui conosco a senhorita Moraes, né? A esposa do Deca, a Carla, e falou um pouquinho desse programa de vocês, né? Desse projeto, na verdade, e falou que do apoio que tu dá para ela, e é um projeto muito bonito, e eu tenho certeza que Deus vai seguir honrando a vida de vocês, amém? Vamos avançando então na palavra de Deus. Para você que está chegando agora, a gente está meditando no livro de Salmos. No bloco anterior a gente falou do capítulo 1, tá? E agora a gente vai avançar para o capítulo 2, a partir do capítulo 2, amém? O Salmo de Davi, a majestade e o reino do Messias. Por que se amotinam as pessoas e os povos e imaginam vaidades? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e lancemos de nós as suas cordas. Quem habita nos céus rirá, e o Senhor zombará deles. Então falará com eles em seu furor, e se turvará com sua ira. Eu, porém, ungi o meu rei sobre Sião, monte da minha santidade. Eu proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e por tua possessão os confins da terra. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, como um vaso de oleiro, tu os despedaçarás. E agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixa-vos instruir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se zangue e pereçais no caminho, quando em breve se acender o seu furor. Bem-aventurado todo aqueles que nele confiam. Amém? Alguém quer começar aí? Bom, vamos fazer um resumo sobre... alguém pode me dizer sobre o que ele está falando aqui nesse Salmo 2 aqui? Isso aqui está falando para mim, assim, eu entendo, que é sobre Jesus, né? A vida de Jesus. E ao mesmo tempo ele tá mostrando, né? Ele mostrou que o povo se levantaria contra Jesus, né? Mas Jesus viria para destruir, né? Todas essas contendas, né? Só que Jesus seria aquele cara que não seria aceito, né? Assim, para resumidamente, eu vejo que aqui ele tá falando que o povo ele rejeita. Tanto Jesus como a Deus, como a palavra de Deus, o povo rejeita e faz planos para romper ou até sobrepor os ensinamentos e a palavra de Deus, tá? Eles andam na contramão do que Deus ensina. É isso que eu vejo aqui. É uma coisa que eu vim no caminho escutando o Renan falar ali, que perguntar sobre o fim dos tempos, se não me engano, o próprio Jesus respondeu ali, o tempo ficou de calor, né, para não... Sim. Para não dar contenda, né?
Na verdade foi uma situação que eu achei até engraçado, eu tava compartilhando com o Sardinha, né? O pessoal falando do que acontecia na morte, né? Depois da morte, né? Isso, depois da morte. O que será que acontecia com eles, né? Então, às vezes a pessoa vive assim, sim. Tipo, quando morrer acabou, as pessoas, na maioria das vezes, pensam assim, né? A gente sabe que Jesus vai voltar um dia, né? Nos buscar e tudo mais, mas a gente precisa se preparar para um final também. Exato. Né? Final da vida, né? Há pouco tempo eu tinha 20 anos, né, cara? Hoje já estou com, né, idade avançada, já não sou mais aquele... Então, tu vê assim, a gente o tempo voa, né, Odeca? Passa muito rápido. A gente começa a se preparar para esse tempo, e aqui tu vê que o rei Davi, ele fala de um tempo futuro, né? Porque, ó, lá no início, tu vê, porque as nações pagãs planejam revoltas. Por que nações pagãs planejam revoltas? Então, se tu parar para olhar esse início aí, ó, tu vê muito nítido no dia de hoje, né? A revolta das nações pagãs. Então, por que existe essa perseguição? Sempre existiu, mas hoje tu tá vendo que tá tendo um ajuntamento das nações. Tá tão acentuado hoje em dia, né? Tão explícito, né? Tu vai ver assim, a China, a Rússia, aqueles países todos, sabe? Estão se numerando, eles estão se, sabe? A iniquidade, né? Numa mesma palavra, no mesmo ideal, Sintonia, entendeu? né? Sintonia, né? Procurando formar uma só religião, uma só palavra. Então, por que isso aí? Isso aí são nações pagãs, né? Que Davi se revela aí, né? E andam cada vez mais para longe de Deus, né, Odé? E eu vejo assim, ó, aqui nesse primeiro versículo ele está dizendo, ó, por que se amontinam agentes e os povos imaginam vaidades? Eu vejo assim que Deus, que Jesus está falando, ó, por que vocês estão fazendo isso? Não é o que eu quero para vocês, tá? Não é o que eu planejei para vocês. E até fazendo uma conexão com o que a gente estava abordando anteriormente, sim, um dia tudo isso vai passar, tá? E um dia ou eu vou ter que chamar para vocês para viver comigo, tá? Vocês vão desfrutar da eternidade, da minha bondade, do meu amor, ou da minha ira. É isso que ele está falando. Eu não quero que vocês desfrutem da minha ira. Eu não quero que vocês pereçam, tá? Então... Aqui o seguro aqui não. Ó, mais adiante ali, ó. Porque os povos fazem planos todos, como tu falou ali. Aí tu faz assim, ó. Vamos para um ser humano, tá? Vamos para uma pessoa, tá? Uma pessoa que não adora Deus, tá? Que adora outros ídolos. Uma pessoa que faz plano que não são planos de Deus, tipo assim, que vive só para si, pro seu prazer, pro seu pecado, ou para, sabe, pros seus planos, né? Faz a sua vida, é só ela e Deus, né? Não tem lugar para Deus. Sim. E tu vê que essas pessoas aqui, ó, elas vão ter um destino. Elas vão ter um destino. A gente não quer, muitas pessoas falam que o povo evangélico é um povo certo, vocês se acham certo. Não, a gente busca ver o que Deus se agrada, o que Deus gosta. Por quê? Porque a gente sabe do destino. A gente sabe o que a gente quer, aonde a gente vai, o porquê de tudo isso. Tá, se Jesus não voltar até a minha partida, até eu falecer no caso, porque eu não sei o dia que eu vou morrer no caso, mas vamos falar assim, ó, se Jesus não voltar, se acontecer que Cristo não voltar e eu vinha a falecer, então o que eu falo para vocês é essa certeza, essa visão, e nessa certeza de que o rei Davi fala. E aí, só, desculpa te interromper, Odeca, mas a partir do momento que tu morreu, que acabou a vida para ti, Jesus já voltou, né? Para aquela pessoa, Jesus voltou. É verdade. É a questão, Renan. Jesus um dia vai voltar para mim, entendeu? Um dia vai voltar para cada um de nós, seja ele vindo nos buscar ou sendo nós morrendo, partindo. Agora, o que eu falo assim, ó, o rei Davi adverte aqui, ó, ele deixa ainda um ponto de interrogação. Por que os povos fazem planos tão tolos? E às vezes eu vejo no nosso meio, né, ainda pessoas fazendo planos tolos, sabe?
parece que não tem a visão, não tem o entendimento, ou está andando esquecidamente que Jesus vai voltar e que vai morrer um dia. Então isso é muito abrangente, né? O que o rei Davi fala. Como se fossem imortal, como se nunca fossem se deparar e se encontrar com Deus, né? Isso. Aí então, por que ainda existem muitas pessoas? Eu digo assim, que Jesus não volte no inverno. A Bíblia fala que Jesus não volte no inverno. Por que Jesus não volte no inverno? Rapaz, o inverno tudo é mais difícil, cara. Né? O inverno tu quer ficar na tua casa. O inverno tu não quer fazer nada, tu quer ficar ali, fazer o trabalho. É difícil para orar. É difícil para jejuar. Tudo é difícil no inverno. E a Bíblia diverte sobre isso. Claro, tem gente que interpreta de outras formas o inverno como se fosse um dia mau, sabe? Mas eu digo assim, ó, e se voltasse no inverno, como é que estaria hoje? Podia ser um dia mau, né? Pode ser também, pode ser. Um exemplo. Porque daqui a pouquinho a pessoa no dia mau se blasfema contra Deus, se ira contra Deus. Ou qualquer situação, né? Porque basta tu estar fora do plano aqui, tu vai fazer isso. E aí imagina Jesus voltando e tu desviado, tu fazendo coisa errada. Não, o mais interessante, Misericórdia. o mais interessante que eu vejo é a nossa mente, né? Eu fico pensando assim, até que ponto a mente do ser humano ele voa longe. Porque ele na verdade, voar faz parte da mente, né? Ficar pensando longe, fazendo planos. E até onde teus planos te enganam, te mentem, né? Ou te trazem uma realidade ou uma mentira. Então eu digo assim, o Davi, ele expõe uma realidade que talvez ele esteja passando, né? Ou ele esteja passando esse momento. Como tu relatou aqui, que Davi, ele escrevia um salmo, ele cantava um salmo no momento que ele estava vivendo. Então a expectativa que ele criou para criar esse salmo, dizendo assim, né? Até que ponto, né? Até que ponto, né? Eu estou vivi, fiz algo pensando só em mim, né? Então uma realidade de Davi para a vida dele, né? Então isso é um cuidado que a gente tem, Zé. Né? Você vê a realidade assim, imagina só. Ele sabia que ele era rei. Queria ser rei. Ele sabia. Agora imagina só, tu saber que tu é rei e tu tem que conviver fora do palácio. Imagina só, um dia tu vai ser rei, Renan. Não, e aí tu tem que servir, né? Porque é isso que Deus nos chama, independente de ser rei, ser servo, ser qualquer coisa. Essa é a questão, cara. Essa é a questão. Deus preparou Davi pro trono. Deus preparou Davi pro trono. Só que acontece, hoje, Deus nos prepara para outro trono, para outro reino. Ele teve uma vida de servidão, né? Antes de assumir o trono de Israel. Ele cuidava das ovelhas do pai dele, cuidava dos irmãos dele, cuidava da família dele. Ele era o menor da casa dele. E hoje, a gente parando para olhar, a gente não é diferente de Davi. Para te entender, hoje a gente não é diferente de Davi. Porque Deus nos prepara. Imagina só, uma pessoa que é preparada por Deus, ela não oscila, entendeu? Ela não oscila no seu pensamento, ela passa dificuldade, ela luta, sabe? Passa todos os trabalhos da vida, mas a sua fé não oscila em Deus. É como se ela traçasse um caminho reto e seguisse, né? Isso aí. Entendeu? E tu olhando para ver aqui, ó, tu vê que Davi, ele fala de um futuro, né? E quando Deus prepara, Deus nos prepara para um futuro. Aí, uma eternidade também. Uma eternidade que as pessoas não entendem, sabe? Muitas vezes nem sabem que existe, não. Fizeram lavagem cerebral no Renan. Estão tudo louco lá. Olha só, o Renan tá lá na rádio falando da Bíblia. Há pouco tempo o Renan tava lá aqui do nosso lado, curtindo com a gente, agora tá lá. Tomando um trago, se drogando. O que é isso? O que fizeram com o Renan? Entendeu? Só que Deus veio e se revelou pro Renan de uma forma especial e mostrou o futuro pro Renan. É isso que nos faz andar como Davi andou. Somos falhos? Claro que somos falhos. Entendeu? Mas reconhecemos nossos erros. Assim como Davi reconheceu os seus erros. E nem por isso deixou de ser... Davi foi
O homem segundo o coração de segundo o Deus. coração de Deus. Imagina só, segundo o coração de Deus. Que tremendo isso aí, cara. Não, só pra Imagina gente... só Deus olhar pra ti. Tu é o segundo, tu é o cara que eu desejo teu coração, tem teu coração, eu amo. Imagina que honra, né? Que honra que teve Davi. Mas só pra gente ir avançando aqui, no versículo 2 ele fala: os reis da terra se levantam e os príncipes consultam junto contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e lancemos de nós as suas cordas. Tá? Então, assim, ele sempre apresenta os dois lados. No capítulo 1 ele apresentou o justo e o ímpio, né? E aqui também ele fala de uma posição, eu vejo. Existe o rei bom e o rei mau, né? O rei bom e o rei supremo é Deus, tá? Mas naquela época, Davi era um rei bom, um rei bom entre aspas, né? Porque era pecador como a gente. Mas um rei que andava segundo os princípios de Deus. Mas existem muitos reis que são maus, modernos. Falando especificamente do nosso tempo, tá? Que não existe tantos reinados assim, mas a gente tem um sistema de presidencialista, né? Existem presidentes bons, presidentes ruins, tá? Presidentes que buscam a Deus, tá? Governantes, digamos assim, né? Vamos colocar nesses termos, governantes que buscam a Deus e governantes que se levantam contra Deus. A gente tem que ter essa consciência também, tá? Governantes que querem andar cada vez mais longe e separado de Deus, e se puderem, vão separar toda uma nação. E aqui ele fala sobre isso, ó. Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e lancemos de nós as suas cordas. Então, ao que ele está falando, e ele está apontando para o futuro daquela época ali, e o futuro, eu acho que começou naquela época, mas está diante de nós no dia de hoje, tá? Todo aquele que se levanta contra, aquele governante que se levanta contra a palavra de Deus, tá? Ele é referido aqui nesse versículo. Eu entendo assim, ó, a revelação que eu entendo assim, eu lendo aqui com calma, eu entendo. O rei Davi, ele errou, né? E estava sob o jugo do erro, né? Eu acredito que ali já estava sofrendo alguma consequência do erro que ele fez. Ou estava se precavendo, acredito eu também, pode ser. Mas ele entendia que tinha um rei supremo, que ele podia correr, né? Ir atrás, que ele podia depender desse rei. Então eu digo assim, relato do primeiro capítulo, nós temos esperança, né? Antes não tinha, então nós tínhamos esperança. Hoje nós temos esperança. O Rei Supremo, né? Que é Jesus, né? Que nos recorreu, que nem ele falou, nos tirou o Renan daquela vida, né? De erros, de falhas, que ele estava indo, a vida dele ia ser, de repente, curta. A tendência ia ser bem mais longa, que nem nós, né, Zé? Hoje nós analisamos, a nossa vida podia ser bem curtinha há pouco tempos atrás. Deus outrora vivia do nosso próprio modo. O Zé é um testemunho disso, né? Que o quanto ele andava, mas o Rei Supremo estendeu a mão, não subjugou ele, né? A ponto de matá-lo, destruir ele. Então é assim que funciona, é assim que eu entendo. Deus já está dizendo assim que existe uma esperança aonde os homens não enxergam muitas vezes, aonde eu não vejo, às vezes as pessoas não enxergam. Então uma revelação que eu vejo assim, né, da rebelião das nações, que nós somos uma revelação, né, rebeliada, né? Que na verdade assim, ó, Sadia, ali como eu estava falando, eu vejo muito que ele fala de governo, né? E a gente está submetido a um governo e a um rei, que é Jesus Cristo e o governo dele, correto? A gente é servo e escravo, e não vamos sair, claro, Jesus nos comprou, a gente tem que ter a consciência disso, com o sangue dele, entendeu? Então a gente tem que se submeter a fazer a vontade dele. Essa é a forma correta de viver o evangelho, tá? Então a gente tem um rei, mas existem muitos outros governos. Existe gente que não tá dentro desse governo, dentro desse senhorio e submetido à vontade desse rei. E é isso que ele fala, Odé. Então, por exemplo, tu acha que lá naquele conflito lá no leste europeu, lá na Ucrânia, tu acha que aqueles homens servem a Deus? Tu acha que aqueles homens pensam ou respeitam a Deus, tacando bomba em cima da cabeça de mulher, criança, matando todo mundo, Odé?
não estão afastados de Deus. E muitas vezes, né, eu vi esse dia a igreja ortodoxa, né, apoiando, né, o presidente Vladimir Putin nesse conflito, né, cara? Aonde a gente vai parar, hein? Aquilo não tem nada de Deus, aquilo é só homens e o seu engano, a sua iniquidade, a sua maldade, né? Então, cara, é bem complicado, assim. E assim, ó, o que eu vejo também, lá nessa guerra lá, é que esses interesses, né, entendeu? Disputa por poder, né? E quem tem mais força, né? Quem tem mais poder, ou condições, né? Eu quero, não abro. O que é meu, o que é teu, entendeu? Então, há uma guerra sobre isso aí. E relatando hoje para nossa vida espiritual, tem que ter muito cuidado também sobre isso aí. Eu estava falando no começo. E tem muitas pessoas que estão à nossa volta com esse espírito de governo, né? Então, esse espírito de não abrir mão. E às vezes criticam, vem contra nós, às vezes. Querendo impor alguma coisa, né, pra gente. É que nem tem trabalhos que tu trabalha aí, né? Tu tem o seu limite, né? Então eles querem impor uma situação. Aí entra mais uma vez, aí como cristão, faz ou não faz? Que rejeita a palavra, não temos que dizer não. Né? A gente se pega muitas vezes envolvido nesses dilemas, né? Seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, né? Muitas vezes as pessoas impõem alguma coisa pra gente, se tu não fizer isso aqui, cara, não, né? E aí começa os dilemas na nossa cabeça, né? Isso nós estamos num país hoje que é democracia, né? Então vai chegar num ponto... Teoricamente é democracia, né? Na verdade hoje tu não vê isso aí, né? Tu vê muito longe disso aí, tá acontecendo isso. Isso é um alerta para todos nós, né? Aí nós estamos sentados em casa achando que estamos numa vida tranquila. Mas o nosso universo trabalha para que algumas coisas sejam limitadas. Já está acontecendo. O reino espiritual está sempre se movendo, né? Sempre se movendo, né? Então é para a gente pensar hoje sobre a ira, né? Sobre pensar sobre a rebelião das nações, a vitória do Messias. Então nos leva a um amplo entendimento, a um amplo abrir a nossa mente sobre isso aí. Mas aqui ele fala também, né? Sobre esperança, né? Ele diz, eles podem perseguir vocês como já perseguiram a igreja primitiva, eles podem fazer planos, eles podem tirar a própria palavra de Deus de vocês, enfim, eles podem excluir vocês da sociedade, que algum dia, em algum momento isso vai acontecer, talvez não hoje, talvez não agora, mas certamente isso vai acontecer, talvez não aqui, mas em alguns lugares, a gente já falou sobre isso, isso já acontece, tá? Mas Deus está falando, eles podem fazer o que quiser, tá? Mas Deus se rirá deles, vai dar risada dos planos que eles fazem para se levantar contra Deus. Porque quem pode se levantar contra Deus? Há alguém que pode se levantar contra Deus? Eu vejo vocês falar e vejo que, infelizmente, talvez tem pessoas aí com opiniões diferentes, né? Claro, temos que respeitar todas as opiniões, né? E tem pessoas que não pensam dessa forma, infelizmente, mas nós temos que respeitar. E uma coisa que eu sempre penso hoje, eu vejo o livro de Atos dos Apóstolos, sabe, Renan? Eu digo assim, o livro de Atos dos Apóstolos, quando os cristãos da época de Jesus, né, que logo os discípulos de Jesus que ficaram, né, expandiram o Evangelho, viu que eles tinham uma visão diferente, entendeu? E a visão deles é do reino. Aí não era desse mundo, né? Não, aí te perguntou hoje, qual é a igreja? Qual hoje o fundamento? O segmento, né? Hoje, que é seguido hoje, daquele tempo. Não, só para olhar, não, todos estão em falha, não. Porque eles não vivem o evangelho que devem viver. Bota, se tu parar para olhar bem, Jesus fala de uma proteção de um povo, cara. De um povo que ele escolheu. Pode se levantar todas as nações, pode levantar todo mundo, pode se levantar esse. Mas se tu parar para ver, Deus vai defender quem? Um povo egoísta. Por que os cristãos estão sofrendo hoje? O povo cristão. Um povo que só busca os seus próprios interesses? Não, para se botar na caneta, se pensar, botar a cabeça no travesseiro e pensar quantas vezes eu fui egoísta. Quantas vezes eu falando de Jesus, mas negando o meu próximo. Sabe? Negando assim, até numa palavra. Porque eu não quero falar, não fala, irmão. Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Eu não quero te dar, eu não te dou. Eu posso ter R$100 na carteira. Pedir R$1, não tenho.
eu tenho só uma moeda, eu não tenho moeda, eu tenho só uma nota de 100 reais, eu não tenho, Renan. Eu posso dizer pra ti que eu não tenho. Então assim, se for parar pra ver Atos dos Apóstolos, cara, Deus protege esse povo. E outra coisa, e eles não têm medo de morrer por Deus, cara. Eles não têm medo de ser sacrificado por Deus. Uma coisa que nós estamos vivendo uma realidade muito longe, cara. A realidade nossa hoje, do povo cristão, desculpa o entendimento de cada um, eu sei que todo mundo está fazendo, todo mundo faz a sua parte, eu respeito isso. Mas tu botar a cabeça no travesseiro, pensar, rapaz, eles vendiam propriedades. Não estou falando só em material, cara. Havia milagres. Havia romper, sabe? Sinceridade. E era esse povo que Deus defendia, né? E era esse povo que Deus estava falando, né? Era desse povo que Deus estava falando, né? Era desse povo que Davi estava falando. E aí, só fazendo um parênteses do que a gente estava falando antes, aqui a gente fala muito de eternidade, né? O Deco. Alguém olha e diz, mas como Deus protegia esse povo se eles eram jogados nas arenas para ser comida de leão? Que Deus é esse? Que Deus não, vocês não estão falando que Deus protegia esse povo? Permitia, Tá? permitia. Mas você sabe onde é que está esse povo hoje? Será que você sabe? E você sabe aonde é que está os que jogaram esse povo na arena? Renan, uma coisa que eu vejo assim, Renan, falando, Deus protegia esse povo. Renan, esse povo não se importava com essa vida aqui. Não. Diferente de nós, Renan, nós se importamos com essa vida aqui. Esquecemos da vida com Deus. Eles não estavam nem aí, Renan, com essa vida aqui. Aí eu te pergunto, se vinha perseguição, não estão planejando, Deus vai levar o povo. Se os governos se levantarem, né? Contra o povo de Deus. Se voltar a perseguição, quantos se voltar, se vir aquela lei que já está aí, ó, de colocar o chip, tudo é bíblico, né? A marca da besta, que é o chip. Só vai poder comprar, comer com chip. E aí tu vai ter que negar Cristo. Isso, sabe, Renan? Até eu fico pensando, tem coisas que Deus vai nos provar ainda. Entendeu? Tem coisas que nós temos que estar preparados, tem coisas que Deus vai nos provar. Eu posso estar falando aqui para vocês, mas eu posso ser um deles amanhã. Por causa do meu filho, por causa da minha filha, por causa da minha casa, por causa da minha vida social. Eu posso ser um deles, eu não estou me isentando disso. É o que eu digo assim, é um alerta, sabe? Será que a gente fala que é verdade? E muitas vezes é tão sutil pra gente se desviar, né, o Deco, que a gente nem vê. A gente tá caminhando pro caminho errado muitas vezes e nem vê, acho que tá caminhando pro caminho certo. Fica alerta, né? E assim, ó, um alerta e um despertar. Porque às vezes a gente não analisa a dimensão em que a gente vive espiritualmente falando. A gente não tem noção que amanhã pode ser, a gente não pode estar aqui mais. Então a gente tem a esperança que amanhã vai estar aqui, lutando, batalhando, mas Deus sabe. Então, um alerta porque a gente tem que estar no caminho, mas ao mesmo tempo a gente não pode não estar no caminho, né? Então, é uma coisa assim muito pesada, mas muito clara, muito clara. E quando você se dispõe a estudar a Bíblia, muitas coisas são reveladas a nós. Será que estamos prontos para receber tudo isso? Às vezes eu me olho assim, eu tô gatinhando ainda. Mas amém, é uma coisa muito, muito forte. Exato, esse é um pensamento, né? Que é um pensamento bem complicado mesmo. Mas é necessário a gente se fazer. Será que eu estou pronto para herdar o reino dos céus? Será que essa é a vida que Deus quer que eu viva? Será que é desse jeito? E aí? Fica para todos, né? Esse questionamento, né? Não é só para mim, é para todo mundo, né, cara? Porque eu também, sabe, fico pensando. E uma coisa que eu digo lá no 3, né? Posso ler o 3, Renan? Pode. Esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Olha só, existe uma força, Renan, existe uma força lutando contra ti, sem tu perceber, para que tu não atinja o teu objetivo.
em Deus. Então tu tem que ter essa visão e esse entendimento, cara. Que vai vir um dia que vão conspirar contra a tua fé, que vão conspirar contra o teu Cristo, que vão, sabe, não conspirar, mas que vão pôr à prova o que tu vive. E aí? Então lá no 3 se revela que eles vão vir. Tá? Ah, mas isso é lá. Não, mas eles vão vir. E os fins dos tempos está aí, cara. Há um despertar. Há um despertar do povo evangélico que está ainda. Há muitos adormecidos ainda. Entendeu? Muitos estão ainda, sabe, achando que, estou vivendo a minha vida, é assim que Deus quer. E bababá. Então tudo bem, eu respeito. Mas nós precisamos de ter um alerta. Nós precisamos de colocar esse alerta dentro de nós. Será isso? Será que é viver real mesmo com Deus? Será que eu estou vivendo uma vida digna, né? Uma realidade que eu tenho, assim, eu acho que eu ia falar muito isso aí, já falou comigo várias vezes, eu vejo falar muito sobre isso aí. O que nos leva a ter a certeza a Cristo? Uma das certezas é levar outras pessoas a Cristo, junto com nós. Porque ninguém vai acreditar em ti se tu não está vivendo. Entendeu? Se ninguém vai te seguir se tu não está fazendo a mesma coisa. Então é um discernimento que Deus nos dá às vezes, para entender que como é que eu vivo isso, né? Levando as pessoas a Cristo, falando sobre o Evangelho. E de que forma eu vou ter certeza? Ela fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Então é uma realidade hoje. E não tem como ter certeza, né, Sadi? Porque, por exemplo, assim, como é que eu vou chamar alguém e vou convencer alguém de servir ao Deus que eu sirvo, se muitas vezes a gente é provado até com a nossa própria vida, né? Como a gente falou anteriormente, como é que a igreja primitiva, que sofreu o que sofreu, ia falar para alguém entregar a vida para Jesus? As pessoas olhavam para elas e viam elas sendo dizimadas, sendo massacradas, né? As pessoas tinham medo, as pessoas não queriam saber disso. Então, mas mesmo assim, e aí é a esperança e a graça de Deus, tá? É pela fé, pela esperança, pela glória de Deus. Mesmo assim, a igreja primitiva crescia. Mesmo sendo perseguida, sendo dizimada, sendo morta, a igreja primitiva não parava de crescer. Tanto que a gente está aqui meditando na palavra de Deus, tá? E esse livro é o livro mais vendido. E a igreja do Senhor Jesus, ela permanece firme há mais de 2000 anos, passando por tudo que passou. Verdade. Né? Então, é só pela graça de Deus mesmo. Eu vejo assim também, ó. Quando o plano de Deus ele é na nossa vida, a gente pratica ele até sem querer às vezes, né? Que é a vontade dele. Né? Eu noto assim o interesse das pessoas. Às vezes eu confesso, nós temos um casal ali que está conosco aí, se for há pouco tempo, e eu vejo assim uma entrega que hoje eu desconheço, hoje as pessoas se entregando da forma. Tá, tem fase, tem feito, mas eu digo assim, uma entrega de querer esse Jesus, querer uma mudança. Só que assim, tu olha assim, pô, olhando pra mim, ela não tem todo esse perfil meu, mas Deus que coloca o perfil dele na pessoa. E essa vontade, quando tem Deus em propósito, ele trabalha de uma forma sobrenatural. E eu acredito nisso, sabe, que às vezes tu não corresponde, né? Mas Deus responde, ele trabalha. Eu vejo, o Sadinho é perfeito, mas eu trabalho, eu que trabalho, não é tu, Sadinho, entende? Então a obra é de Deus, não é minha. Claro que às vezes a gente tem aquele costume, velho costume de será que não é só um motivo momentâneo? Mas eu vejo uma realidade. A gente começa a enxergar e acaba vendo testemunho e nos firmando, né? E nos fortalecendo também, porque essa caminhada é assim, eu fortaleço o José, né? A gente fortalece o Renan e vamos juntos, abraçados, com nossas falhas e debilidades. É uma corrente, né? Quando um tá fraco, o outro tá um pouquinho mais forte, o outro ajuda, e é assim que deve ser mesmo. Mas vamos avançando na palavra de Deus ali. Apesar do governo dos ímpios e de toda a perseguição, a igreja cresceu. E por que a igreja cresceu? Porque a nossa esperança está em Deus.
e num Deus que nos promete vitória, amém? Ele diz ali, a partir do versículo 6, tá? Eu, porém, ungi o meu rei sobre Sião, monte da minha santidade. Eu proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e por tua possessão os confins da terra. Tu os esmigalhará com uma vara de ferro, como a um vaso de oleiro, tu os despedaçará. E agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixa-vos instruir, juízes da terra, sirvam ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai ao filho, para que não se zangue, e pereçais no caminho, quando em breve se acender o seu furor. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então aqui ele está falando do governo e da lei dos homens, né? Que muitas vezes, quantos juízes que deveriam ser os instrumentos da justiça praticam a injustiça, né? Hoje em dia a gente tem uma tirania, até mesmo, digamos assim, no poder judiciário. É isso que Deus está falando aqui, correto? Então, a iniquidade e os homens que se levantam contra Deus estão em todo lugar, seja em governo, num governo presidencialista, seja como deputado, governador, tá? Seja qualquer cargo que exerça, e seja no juizado. Porém, Deus está deixando é que muitas vezes quem não serve a Deus não tem essa compreensão, mas Deus deixa uma advertência aqui, né? Sede prudentes, né? Vocês estão sabendo, vocês estão avisados. Um dia Deus vai botar um ponto final nisso tudo, correto? E vai ser com vara de ferro. Então, assim, é esse o recado que a gente deixa através da palavra de Deus para aqueles que estão praticando a iniquidade. Largue o ímpio o seu caminho, enquanto ainda é tempo. O nome desse programa fala, né? Temos tempo. Não importa o quão longe você já tenha ido e o quanto mal você já tenha feito, ainda há esperança para você, né? Então, mas enquanto é tempo, faça essa conversão, essa mudança de rumo, essa mudança de caminho. Aceite esse Jesus que quer te dar essa salvação, essa vida eterna. Isso aqui um dia vai passar, tá? E aí o que vem depois para você? É juízo? É salvação? A gente não sabe, né? Uma das coisas que eu vejo assim, nesse meio, nós somos a minoria, tá? Em qualquer lugar, nós somos a minoria. Então não adianta a gente querer ser a maioria, né? Porque Deus sempre foi a minoria e sempre venceu com a minoria, com o índice menor. Então eu acredito assim, no nosso trabalho, a gente é a minoria, a gente é sozinho. Dificilmente tu acha alguém lá, né, no trabalho, né? Ou que processa, ou que fala de Jesus, ou que dá um bom exemplo, né? Então, e se tem alguém, às vezes é 007, né? Só descobre depois, num certo tempo lá. Tem aquele celular, isso eu não sou. Então, por quê? Aí leva também a convicção, né? A gente tem que ter convicção, né? De quem somos em Cristo. Amém. E esse cuidado tem que ter também, né? Amém. Vendo vocês falarem de como Deus é tremendo, né? Como a palavra de Deus é tremendo. Quer conversar? Aí eu fico pensando assim, hoje a gente discutindo a palavra de Deus, falando, né? Relatando, isso deve ser todos os dias na vida do cristão, né? Tu parar, estudar, meditar. E a gente às vezes não dá esse tempo, sabe, Renan? O porquê que as coisas não andam bem, às vezes, sabe? Por que as coisas não andam como tem que ser, a presença de Deus, despegado, sabe? Por que a gente grita muitas vezes, se desespera, né? Porque a palavra não está dentro de nós, sabe? A palavra de Jesus não está dentro de nós. Se tu ler só ali, ó, parar pra ver, ler só o Novo Testamento, tá? Lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Se tu começar a ler, tu já vai começar a ter uma visão diferente. E uma coisa que eu falo sempre aqui, ó, o que tu vê ali no versículo 7? O rei diz, anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse.
você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. Isso é para quem tem intimidade, cara. Deus só fala com quem tem intimidade com ele. Deus só se revela com quem tem intimidade com ele. A gente não tem intimidade com Deus, ele não vai se revelar a nós. A palavra ela vai vir, mas ela não vai ter a revelação. A palavra ela vai vir. Muitos leem a Bíblia e não conseguem ter a revelação. Porque isso aqui ela se renova. Leem como fosse um outro livro qualquer, não entendem, né? Não entendem. Isso aqui, se parar para ver hoje, isso aqui é um alimento. Um alimento, o que eu preciso. Hoje eu entendo que eu tenho comunhão com o Pai. E eu posso pedir o que eu quero. Eu posso pedir o que eu quero. Pede as nações, te darei. Uma coisa que eu fico pensando, vocês falando ali também, Deus não está no nosso tempo. Deus não está no teu tempo nem no meu tempo. Deus está fora do nosso tempo. Só que nós queremos trazer Deus para dentro do nosso tempo. Está dentro do meu tempo. Muitas vezes nós queremos domesticar um Deus, né? Um Deus que é um barão de guerra, né? Um Deus tremendo, um Deus glorioso, um Deus de poder. E a gente quer que Deus se submeta à nossa vida, aos nossos desejos, aos nossos anseios. É isso aí. É isso aí. O que eu digo hoje? Trazer Deus para o meu tempo é trazer para um tempo pequeno, gente. Como é que eu posso trazer um Deus tão grandioso para dentro do meu tempo? É querer diminuir demais, né, a Deus. E isso já aconteceu uma vez. E eu creio que não vai acontecer de novo. Jesus já se diminuiu quando ele assumiu a forma de homem e morreu pelos nossos pecados. Sim. Eu acho que hoje em dia não cabe mais fazer isso. Não cabe mais a gente servir a... Não é esse o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é um rei que se diminuiu sim uma vez, que pagou o preço pelos nossos pecados, mas que venceu, que reina e que hoje vive ao lado de Deus e que um dia voltará. É uma coisa que eu digo assim, ó, aí como é que eu faço então, Renan, Sadi, Zé, como é que eu faço para não colocar Deus no meu tempo e eu me colocar no tempo de Deus? Amanhã, às 19 horas, tem culto. Não sei se alguém vai à igreja aqui, eu não sei se não vai, mas amanhã tem a maioria das igrejas tem culto aqui em Santa Cruz amanhã. Começa às 19 horas, 18 outras. Então o que eu falo? Amanhã eu sei que eu tenho culto amanhã na minha igreja. Lismeec, em frente ao Parque São Luís, às 19 horas começa o culto. Mas o meu culto a Deus começa quando eu acordo de manhã. É um preparar meu, tem que ser um preparar meu até chegar aquele momento lá. Porque eu começo a dar lugar para Deus na minha vida. E me colocar na presença de Deus como, sabe? Senhor, Tu és o Deus. Tu é que reina. Eu não sei nada. Eu não sou nada. Negar sua própria vontade, se submeter à vontade de Deus, né, Odeco? Porque dentro disso que tu está falando, talvez amanhã seja mais interessante você ficar olhando um jogo em casa, né? Com a família, assistindo um filme. Essa é a sua vontade. Mas e qual é que é a vontade de Deus? Será que não é que você ache uma igreja e ofereça o seu tempo, né? O tempo que você tem a Deus para meditar na palavra, para ter comunhão com outras pessoas que estão lá buscando? Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para sua vida. Amém. Eu tenho pensamento assim também. A gente pode fazer um intervalinho? Pode. Vamos fazer um intervalinho comercial, tomar uma água e já voltamos, amém? Amém.